meus irmãos, mais uma vez estamos aqui em um domingo pela manhã para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E como você já está vendo aí na projeção, etiqueta de valor. Eu trouxe um tema um pouco diferente, ainda que para falarmos de um assunto bastante conhecido, que é o matrimônio, a família, mas eu trouxe esse tema aí, etiqueta de valor, para chamar a sua atenção e pedir que nesse momento você dê uma nota para o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento conjugal e o seu relacionamento com seus filhos. Coloque aí um valor e no final da aula você vai certificar se esse valor está à altura ou se ele está abaixo ou se ele pode ser elevado. Então, deixo isso com você. Então, a ideia é essa, etiqueta de valor. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Santo e eterno Deus, bendizemos o Teu nome, ó Pai, por esse momento, quando abrimos a Tua palavra e vamos estudá-la. Queremos pedir que o Senhor nos ajude e nos dê, na sua graça e sabedoria, tudo o que precisamos para a meditação da sua palavra. Então, assim oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versos 22 a 33. Efésios capítulo 5, versos 22 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Meus amados, então, como disse que nós vamos tratar esta manhã esse tema, etiqueta de valor, falando em referência ao casamento, à família. Então, se você tivesse, e aí eu já deixei a dica para você bem no início, de dar um preço, e eu acho que você colocou um valor, um preço não, um valor, aí para o seu relacionamento. Então, eu acho que isso é bom, porque você já está pensando que pode melhorar no seu relacionamento. Com certeza isso já está em sua mente, quero acreditar, tá certo? Mas, de imediato, a resposta de alguns de nós poderia ser uma famosa que, geralmente, quando conversamos com pessoas sobre o relacionamento conjugal, qual é o valor do seu relacionamento conjugal? Qual é o valor do seu relacionamento familiar? Geralmente ouvimos isso de imediato.
meu casamento, minha família, pastor, isso não tem preço, o valor é muito alto, não tem preço. Então, depois que ouvimos isto e passamos a conversar e fazer algumas perguntas, e traz a pessoa para as Escrituras, e ela diz assim: pastor, eu preciso rever esse valor que falei. É interessante, porque a primeira coisa que nós podemos considerar quando damos uma nota para o nosso valor, ou para o valor do matrimônio em que vivemos, e também familiar, precisa ser considerado se essa nota, esse valor que você deu, ele é demonstrado com atitudes. Porque o valor de relacionamentos, ele não é medido por dinheiro, mas ele é medido por atitudes. E ele se manifesta na quantidade e qualidade de amor que lhe é dispensado. Percebe? Que esse valor que você colocou aí na etiqueta, você já percebe que ele é medido, né? Ele é manifestado pela quantidade e qualidade de amor que você dispensa no seu relacionamento. Porque amor e valores estão intrinsecamente ligados. Ou seja, quanto mais eu valorizo, mais eu amo. Quanto maior é o amor, maior será o valor atribuído. Mas alguns podem afirmar que valor é relativo. Não, pastor. Valor no matrimônio, valor na vida familiar, isso é relativo, porque depende da cultura, depende da sociedade, depende da criação e outros fatores mais. Então, podemos dizer, pastor, que valor é relativo. Mas, amados, observe que para nós que somos salvos em Cristo Jesus, o nosso valor que nós damos para o nosso relacionamento conjugal, para o nosso relacionamento familiar, não depende da cultura, não depende também da sociedade, não depende da criação. E por que digo que não depende destas coisas? Porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, hoje nós somos novas criaturas e nós precisamos olhar e viver a nossa vida matrimonial, a nossa vida familiar, pautada nas Escrituras. Por isso que entendemos que esse valor não é relativo, porque nós temos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas outros ainda diriam: o valor do casamento, o valor da família, baseia-se na produtividade. Ou seja, se ela, isto é, a esposa, me faz bem, tem valor. Se ela não me faz bem, não tem valor. E também a esposa pode dizer: olha, se o meu esposo me faz bem, então esse relacionamento tem valor. Se ele não faz bem, também não tem valor. E isso também se estende aos filhos. Se os filhos contribuem para a minha felicidade, então o relacionamento familiar tem valor. Se eles não contribuem, não tem valor. Mas observe que quando nós ouvimos coisas tais, percebemos que o foco ficou na pessoa e não no outro. Olha o que as Escrituras nos ensinam em Filipenses 2:4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Percebe que quando nós olhamos que o casamento, o relacionamento, ele só vai ser produtivo ou ter um valor eficaz
quando eu estou sendo feliz, quando eu estou sendo favorecido, não, eu estou invertendo um princípio bíblico. A Bíblia nos ensina que nós devemos olhar cada qual para o que é do outro, viver para o que é melhor para o outro e não para nós mesmos. Dito estas coisas, eu quero ver com vocês nesta manhã 2 pontos apenas. O primeiro deles é que é um erro valorizar pessoas com base na produtividade. É um erro valorizar pessoas com base na produtividade. Nós precisamos olhar para as pessoas, e aqui estou colocando as pessoas mais próximas, esposo e esposa, ok? Nós devemos olhar primeiro e valorizar essas pessoas, por quê? Porque elas foram criadas à semelhança de Cristo, para ter um relacionamento agradável a Deus. Olha o que as Escrituras dizem em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando eu olho para a minha esposa, primeiramente, eu tenho que entender que ela foi feita à imagem e semelhança do Senhor. Por isto, o valor no matrimônio, ele deve ser colocado à altura daquilo que a Bíblia nos ensina, à altura daquilo que a Bíblia nos recomenda. E muitas vezes nós estamos vivendo o nosso relacionamento conjugal focado em nós mesmos. E vimos que quando isso acontece, nós estamos quebrando um princípio bíblico de Filipenses 2:4. E aqui, em Gênesis 1:26, nós vemos perfeitamente, olha, criado à imagem e semelhança de Deus. E este princípio, este ensino, não fica apenas em Gênesis 1:26, porque o apóstolo Paulo trata também desta questão de refletir, a pessoa refletir a imagem de Deus no relacionamento. Olha o que diz o texto que nós lemos de Efésios, capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Percebe o relacionamento? Que toda a nossa atividade, a nossa ação, a nossa vida no matrimônio, ela está relacionada com o Senhor? Ainda o verso 23 de Efésios 5, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Olha aí, tá certo? O homem, o marido, cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Relacionamento. Então, quando eu olho para a minha esposa, eu tenho que entender que ela foi feita à imagem e semelhança do Senhor. E o meu relacionamento para com ela deve ser pautado no relacionamento que eu tenho com o Senhor. Mas olha uma outra questão, função. E eu acho interessante que, às vezes, nós, no relacionamento conjugal, e até mesmo dentro da família, nós não olhamos com muito cuidado, ou até mesmo para as Escrituras, para vermos que no relacionamento conjugal, cada um tem a sua função e precisa ser desenvolvida corretamente para que assim o nome do Senhor seja glorificado e possamos dar um valor realmente
pautado nas Escrituras. Olha o que diz Gênesis 2:20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Os irmãos lembram que Gênesis capítulo 2, após Deus criar o jardim do Éden, criar o homem, ele coloca o homem no jardim do Éden para cuidar do homem. Mas ele tinha ali uma função a executar. E o texto aí que nós lemos do verso 20 diz que ele estava executando. Ele estava dando nome aos animais, então ele estava executando a função que lhe foi designada. No entanto, o texto relata que não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E daí nós vemos Deus criando a mulher. Deus fez cair um profundo sono em Adão e tirou uma de suas costelas e daquela costela ele formou a auxiliadora que lhe fosse idônea e chamou-a de Eva, ok? E interessante que quando nós olhamos para esta palavra auxiliadora, ela tem um significado muito mais profundo do que imaginamos. Porque esse termo, esta palavra, foi usada somente para Deus, auxiliadora, auxiliador, aquele que auxilia. Então, essa palavra no hebraico foi colocada só para Deus e também para a mulher. E assim, nós vemos que a mulher tem uma função específica, né, dentro do lar, dentro da família, dentro do relacionamento conjugal. Ela tem uma função específica, auxiliar o homem, ok? E a segunda palavra que nós temos aí é idônea. E interessante porque esta palavra significa conforme o oposto, ou seja, alguém semelhante, mas ao mesmo tempo diferente. Meus queridos, realmente isso mostra a maravilha do casamento, isso mostra a maravilha do relacionamento conjugal, isso mostra realmente que Deus é o grande arquiteto da família, né? Por que isto? Porque une duas pessoas diferentes, mas que se completam. Interessante, duas pessoas diferentes, no entanto, se completam. Então, quando nós olhamos para a nossa companheira, quando a companheira olha para o seu companheiro, então precisa ser entendido a função de cada um dentro da vida conjugal. E quando eu entendo a minha função no relacionamento conjugal, quando minha esposa entende o relacionamento, a função dela no relacionamento conjugal, nós vamos ter um relacionamento de valor. E, com certeza, aquele valor que devemos colocar naquela etiqueta, ele vai ser cada vez mais próximo daquilo que nós vivemos nas Escrituras, ou aquilo que nós aprendemos e praticamos conforme a Bíblia nos ensina. Mas vamos falar de um outro item, valor do matrimônio. Interessante porque quando nós olhamos Efésios 5:25, ele diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, interessante, quando nós paramos para olhar o valor, porque esse valor foi reafirmado quando ele, Cristo, exemplificou o seu exemplo
de relacionamento com a igreja. Não é isso? Ele diz aí, e a si mesmo se entregou por ela, como também Cristo amou a igreja. Então, isto termina sendo muito forte, mas, ao mesmo tempo, possível de cada marido amar a sua esposa. E eu ainda estico um pouquinho essa questão do marido amar a esposa. Estico com sentido em quê? Com base em quê? No que a própria Bíblia nos ensina. Pedro nos diz que nós devemos amar uns aos outros com amor intenso. Então eu digo aqui para os maridos, amem a sua esposa de modo intenso, com amor intenso. E que, de fato, no seu relacionamento a cada dia, você possa realmente amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você possa estar apto e disposto a fazer tudo que estiver em seu alcance, tudo que você puder. E aqui eu quero usar um outro termo, tudo que você puder, sem fazer corpo mole, para que você possa demonstrar amor à sua esposa. Não diga só que você ama, mas que realmente você demonstre que você tem amor intenso por ela e demonstra isto com ações. Esse valor também foi reafirmado em uma aliança. E você sabe, né? A aliança. Você fez uma aliança com a sua esposa. E Deus é testemunha dessa aliança. Interessante porque Malaquias 2,14 nos ensina, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Percebe? O Senhor foi testemunha. O Senhor é testemunha. Então, é de grande valor o seu relacionamento conjugal. É de grande valor o seu casamento. É de grande valor a sua família. Deus é testemunha. Malaquias está dizendo, olha, Deus foi testemunha. Ele é testemunha. E não somente isso, esse valor também foi reafirmado porque Deus toma para si o papel de vingador daqueles que a desvalorizam, daqueles que não valorizam, não dão o valor devido. Deus se torna vingador, ele toma o papel de vingador. Olha o que diz Hebreus 13, uma parte só do verso 4. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Falando aí do matrimônio. Se você ler o texto inteiro depois de Hebreus 13, 4, você vai ver que a primeira parte do verso diz que digno de honra entre todos é o matrimônio. Ok? Então, lembre que não devemos julgar ou medir, tá certo? Chegar ao valor do nosso relacionamento olhando as pessoas em sua produtividade. Nós devemos olhar que elas foram feitas à imagem e semelhança de Cristo. Eu falei que nós veríamos duas coisas nesta manhã. Então vamos para a segunda. Há ordens nas Escrituras para valorizarmos a família. Há ordem nas Escrituras para valorizarmos a família. Meu irmão, minha irmã, você é casada, você é casado, valorize o seu casamento. Valorize a sua família. Opa, tem filhos? Valorize a sua família. Nós vamos no último subponto, nesta manhã nós vamos deixar uma palavrinha aos filhos, mas por enquanto
nós queremos focar mesmo no marido e na esposa. Então, a ordem nas Escrituras para valorizarmos a família. Marido. Falamos do marido agora há pouco, que ele deve amar a esposa. O marido deve amar a esposa com a disposição de fazer sacrifícios necessários por ela. Olha, é interessante como Paulo coloca aqui esse texto de Efésios capítulo 5, verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Interessante. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Geralmente, e isto está dentro de cada um de nós nos amarmos, de nós querermos o que é melhor para nós, mas o texto está dizendo que nós precisamos ter a disposição de fazer sacrifícios, ou seja, amar a nossa esposa, além do amor que nós temos por nós mesmos. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, diz o verso 28. Interessante. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Nunca é demais nós voltarmos para as Escrituras todas as vezes que pudermos, para que as Escrituras possa revelar como está o nosso amor pela nossa esposa. É importante nós voltarmos sempre que pudermos para as Escrituras, porque são elas que realmente podem mostrar para nós, em primeira instância, se nós estamos vivendo conforme Deus planejou que vivêssemos com a nossa esposa, e especialmente amando como nós amamos a nós mesmos. Tem um outro texto muito interessante, 1 Pedro 3,7, diz: maridos, vivei a vida comum do lar, tendo consideração para com a vossa mulher, tratai-a com dignidade, para que não se interrompam as vossas orações. Eu acho interessante pegarmos nesse momento algumas partes aí desse texto. Vivei a vida comum do lar, tendo consideração para com a vossa mulher. Tendo consideração. E depois ele diz: tratai-a com dignidade. Lembra? Quando você olhar para a sua esposa, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Tratai-a com dignidade. E Pedro diz mais, que nós precisamos viver a vida comum do lar com ela, precisamos ter consideração para com ela, precisamos tratar com dignidade para que as nossas orações não sejam interrompidas. Olha, o valor do relacionamento. Conforme você se relaciona com sua esposa, conforme você se relaciona com seu esposo, isto agrada a Deus, desde que seja um relacionamento conforme os princípios da palavra de Deus. Se não for conforme os princípios da palavra de Deus, as nossas orações serão interrompidas.
Pedro está ordenando aos maridos que tratem suas esposas com honra. E quero aqui traduzir a palavra como consideração, que aí aparece o texto, né? Consideração ou dignidade. Eles devem atribuir um grande valor e apreço a elas. Por quê? Porque honra é uma das palavras que a Bíblia utiliza para transmitir a ideia de valor. Honrar é o mesmo que valorizar, apreciar, dar alto preço e estimar em muito. É isso que Pedro está dizendo. Para mim, que sou marido, e para você, que é marido, nós devemos estimar e muito a nossa esposa. Dar um alto preço, um valor, conforme a palavra de Deus nos recomenda a fazer. Esposa. A esposa deve honrar, respeitar e reverenciar seu marido. Olha o que diz Efésios 5:33. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Podemos dizer que a esposa deve cercar seu marido com apoio, motivação, conforto, ajudar, auxiliar, desenvolvendo o seu papel para o qual ela foi criada. A esposa não foi criada para ser escrava. Não. Ela foi criada para auxiliar o marido, trazendo conforto, trazendo apoio. Também a esposa deve colocar-se à disposição do marido com todas as qualidades que Deus lhe deu, a fim de desempenhar seu papel no lar. A esposa deve desempenhar o seu papel no lar. Se você lembra bem do livro de Provérbios, o sábio escreve dizendo: a esposa sábia edifica sua casa. A esposa sábia edifica a sua casa. É assim que nós vemos os princípios da palavra de Deus. Ele coloca para o homem, também coloca os princípios para a esposa, para que o matrimônio, o casamento, ele possa ser para a glória de Deus. Quando falamos que a esposa deve respeitar o marido deve amar a esposa, porque eles precisam andar juntos, eles precisam estar fazendo um em prol do outro. E nós sabemos que não existe pessoas iguais na face da terra. Nós sabemos e vimos que o homem é diferente da mulher, a mulher diferente do homem, mas ainda assim Deus uniu para a glória dele. Então precisamos buscar sempre essa máxima, a glória de Deus no nosso relacionamento conjugal. Cada um desenvolvendo a sua função, cada um dando o valor devido, né? O valor que é devido ao outro, e assim buscando também
o bem do outrem, em vez de olhar para si mesmo. Então, nós falamos do relacionamento conjugal, marido e mulher, mas eu falei no início aquela etiqueta, aquela etiqueta de valor que você daria para o seu relacionamento conjugal e também para a sua família. Então, acho que até aqui você consegue ver pelas Escrituras qual foi o valor que você colocou naquela etiqueta. Você mantém o valor? Você abaixa o valor? Você aumenta o valor? Não importa se você vai manter, não importa se você vai diminuir, não importa se você vai aumentar. O que importa é que você o faça pautado na palavra de Deus, pautado nas Escrituras. De repente, você parou e refletiu enquanto está me ouvindo nesta manhã e percebeu que há algo no relacionamento, seja você esposa, seja você esposo. Você identificou algo que precisa melhorar. Então, busque ao Senhor, peça a força dEle e que você possa melhorar naquilo que precisa ser melhorado. Com qual objetivo? A glória do Senhor. Depois de vermos marido e esposa, vamos falar um pouquinho dos filhos. E interessante que no início eu coloquei que às vezes tem marido e pai que diz assim, olha, se os meus filhos não trazem felicidade para mim, então eu não tenho nenhum valor a dar. Ou, se eles não me fazem bem, em outras palavras, se eles não me obedecem, então eu também não posso dizer que tem valor. Mas os filhos devem valorizar a família. Os filhos devem valorizar pai e mãe. Porque várias vezes o mandamento para honrar pai e mãe é repetido nas Escrituras, por várias vezes. E uma vez que este mandamento é repetido nas Escrituras, é para ser obedecido, é para ser atendido. E muitas vezes, nós como filhos, não queremos, em certos momentos, obedecer aos nossos pais, porque julgamos que estamos pensando um pouco à frente deles. Ou às vezes, porque julgamos que sabemos um pouco mais do que eles. Não. A Bíblia não trata esta questão desta forma. Ela diz, filhos, vocês devem honrar os seus pais. Ponto. E é isso que nós precisamos fazer. E especialmente quando este mandamento é repetido várias e várias vezes nas Escrituras. Eu quero aqui trazer um que se encontra em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Percebe? Honra a teu pai e a tua mãe. E quando eu e você fazemos isto, Deus está dizendo,
que os nossos dias na terra serão prolongados. A Bíblia nos diz que devemos obedecer, e essa obediência é uma questão de justiça. É uma questão que Deus disse, faça, e nós devemos fazer. Leamos Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Percebe? Porque isso é justo. Quando eu obedeço a minha mãe, eu estou fazendo algo que Deus diz que eu devo fazer porque é justo. E consigo lembrar que quando, no ano de 86, quando meu pai faleceu, poucos dias depois, minha mãe disse assim, reuniu os filhos, 7 filhos, o caçula dos 7 tinha 2 anos, e ela reuniu os filhos e disse, olha, o pai de vocês partiu, está com o Senhor, mas a vida continua. E, com a graça de Deus, Ele vai me dar força. E eu vou terminar de criar todos vocês. Todos vocês. Então, meu irmão mais velho disse assim, mãe, o que a senhora gostaria que nós fizéssemos? Ela disse, que vocês me obedeçam, assim como vocês foram obedientes ao pai de vocês. E não tinha Cristo naquele momento, mas depois de conhecer o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo e tê-lo em minha vida, eu pude ver como a minha mãe sabiamente estava fazendo uso das Escrituras. Obedeça a seus pais, porque isso é justo. Irmãos, e para a glória de Deus, porque Ele capacitou, e a minha mãe terminou de criar todos nós. Hoje, os 7 estão aí, todos casados, todos como pais de família, e mães, porque tenho 2 irmãs também casadas. Todos criados. Mas nós vimos como a dona Antônia usou as Escrituras para nos ensinar e mostrar que a obediência ao Senhor é algo justo. E só para dar mais uma palavrinha aqui da dona Antônia, a senhora, minha mãe, dia 19 de maio agora, ela completou 78 anos. E está aí servindo ao Senhor, firme nos caminhos do Senhor. Mas vamos prosseguir, porque depois de Efésios 6:1, falar da obediência, que é algo justo diante do Senhor, as Escrituras complementam que devemos honrar nossos pais, que é um mandamento com promessa. Diz Efésios 6:2,
honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E Colossenses 3:20, essa ordem é repetida, só que com outra razão. Obedecer aos pais é algo que agrada a Deus. Olha Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Filhos, meu jovem, minha jovem, meu adolescente, meu junior, meu primário, você quer alegrar o coração de Deus? Obedeça a seu pai, obedeça a sua mãe, viva uma vida de obediência. E assim você estará alegrando o coração de Deus, porque quando filhos honram seus pais com obediência, Deus fica alegre, Deus se alegra. Então nós vemos aí o conjunto família. Agora, os filhos, juntamente com seus pais, pode colocar o valor naquela etiqueta. Valor baseado na palavra de Deus. Valor respaldado pelas Escrituras. Então, só lembrando o que nós vimos nesta manhã. Primeiro, nós vimos que é um erro valorizar pessoas com base na produtividade. Depois, nós vimos que a ordem nas Escrituras para valorizarmos a família. Então, portanto, diante de tudo que vimos nesta manhã, lembre-se que a etiqueta de valor para o seu casamento ou para a sua família foi colocada por Deus. Ok? Foi colocada por Deus. E aí você diz, pastor, por que o Senhor pediu que eu colocasse um valor? Justamente para te trazer à mente que a cada dia não podemos esquecer daquilo que a Bíblia nos ensina. Não podemos esquecer que temos um livro que nos ensina a cada dia, que nos dá princípios para vivermos para a glória do Senhor. Então, o valor do seu relacionamento conjugal, o valor da sua família foi colocado por Deus. E nessa etiqueta de valor está escrito que o valor é muito alto, acima de quase tudo. Agora você diz, pastor, mas por que acima de quase tudo? Porque perde apenas para o valor do seu relacionamento com Deus. Ok? Perde apenas para o valor do seu relacionamento com Deus. E quanto mais você tem um relacionamento intenso com Deus, melhor será o relacionamento que você terá com sua esposa ou com seu esposo. Falando aqui, homem e mulher. E também estendo para os filhos. Quanto mais intenso, filho, for o seu relacionamento com Deus, melhor será o relacionamento que você terá com seus pais. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que realmente possamos glorificar o nome do Senhor, tendo um relacionamento a cada dia
com nossa esposa, e a esposa com seu esposo, e filhos com seus pais, que glorifiquem o Senhor. Que Deus te abençoe e até logo mais às 11 horas.